Olá meus queridos alunos de Ciências Contábeis da Anhanguera, Osasco. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Então, primeiramente, sintam-se acolhidos, vocês estão aqui amparados no processo de ensino-aprendizagem de vocês. As nossas aulas presenciais, elas foram suspensas, mas nós continuamos aqui com esta incumbência, com essa responsabilidade, com essa tarefa de fornecer uma educação de qualidade para vocês. Então, vocês têm o sonho de se graduar no ensino superior, na profissão que escolheram, e nós estamos aqui para auxiliá-los. Então, nós iremos fornecer o conhecimento que vocês precisam, instrumentos aí para que vocês construam o conhecimento de vocês nesta área que vocês escolheram. E além de construírem o conhecimento, que vocês desenvolvam habilidades e competências fundamentais, que o mercado de trabalho ele espera de um egresso de um curso superior de Ciências Contábeis. Então, nós estamos aqui para auxiliá-los neste processo. Sei que vocês estão ingressando agora no curso superior e de repente aconteceu esta necessidade de suspendermos as aulas presenciais. Mas nós iremos transformar este momento de dificuldade em um momento de progresso. Vamos transformar este obstáculo em um momento para nos superarmos, certo? Então, eu sei que é difícil, nós teremos que adaptar a nossa rotina, não está sendo fácil para mim também. Eu sempre estudei muito em biblioteca, sala de estudo, gostava de trabalhar em um ambiente de um escritório, mas agora nós temos que nos adaptar. Então, mantenham a saúde mental de vocês, tenham rotina, então acordem, organizem o que tenham que... Eu acordo, resolvo aqui a rotina da minha casa, depois vou para um ambiente separado, trabalho, faço uma pausa, depois realizo outra atividade e mantenho aqui uma rotina de trabalho, trabalho e estudo. Então, façam o mesmo. Mantenham uma rotina de trabalho, mantenham uma rotina de estudo. É uma questão de adaptação. Mantenham a fé de vocês, a tranquilidade. Nós iremos superar esta crise. E vamos superar muito bem. Nós manteremos o isolamento, o distanciamento social, que é importante para evitar a expansão dessa epidemia. Faremos isso com tranquilidade, com muita fé em Deus, com muita tranquilidade, obedecendo, muita responsabilidade, e vamos aproveitar que nós ficaremos mais tempo em casa para desenvolvermos um bom hábito de estudo, porque vocês querem se formar, vocês querem o curso superior de vocês, mas como eu falo, não basta diploma hoje em dia, vocês precisam ter o conhecimento e vocês precisam ter as habilidades e competências que o mercado exige. Então, vocês querem se formar em ciências contábeis, vocês querem adquirir aquele conhecimento próprio aí exigido de um egresso de um curso superior de ciências contábeis, ok? E para isso vocês vão precisar estudar, e nós estamos aqui para orientá-los. Então, vocês continuam no processo de ensino-aprendizagem de vocês. Então, por quê? Porque vocês vão se formar, vão ser contabilistas, vão ser contadores, vocês vão adquirir os conhecimentos que o mercado precisa e vão arrasar na profissão de vocês. E vão ajudar a gente a nos desenvolvermos economicamente, ajudar a nossa nação a se desenvolver economicamente. Vocês são peça fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso país, para o desenvolvimento econômico das empresas, especialmente nesse momento difícil. Vocês serão responsáveis por regularizar
as contas, colocar a casa em ordem, ajudar as empresas a se restabelecerem, viu? Então, a missão é grande. Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente, né, evolua, a gente como ser humano evolua e a nossa sociedade também. Então, essa é a missão. E vocês, senhores contabilistas, senhores contadores, terão um papel importantíssimo. Então, nós estamos aqui na Anhanguera Osasco com essa missão de fornecer todos os instrumentos para que vocês construam conhecimento sólido e desenvolvam habilidades e competências, tá? Bom, então nós estamos aqui estudando a legislação empresarial, o direito empresarial. Esta é a nossa primeira aula propriamente dita acerca, né, deste ramo, né, da ciência jurídica, desse ramo do direito positivo, voltado a regular essa atividade econômica organizada de produção e circulação de mercadorias. Esse ramo do direito, esse conjunto de normas jurídicas voltados a regular essa atividade econômica, né, que gera aí a circulação da riqueza mobiliária, que gera aí a criação de riqueza e que é essencial para o desenvolvimento econômico do nosso país, como eu falei para vocês na aula anterior. O direito empresarial, ele surge, a especificidade de um ramo do direito para regular a atividade do empresário, ele surge pela importância que o empresário tem no desenvolvimento econômico de uma nação. Então, essa atividade empresarial, essa atividade que produz bens e serviços e faz esses bens e serviços circular e visando o lucro, né, ela é responsável pela geração de riquezas numa comunidade. Ela que é responsável pelo desenvolvimento econômico de uma comunidade. É por isso que o direito empresarial é tão importante e mereceu um ramo específico do direito, que possa realmente atribuir a regularizar essa atividade dessas pessoas que exercem essa atividade, regularizar a atividade dos empresários, de modo que se possa fomentar o desenvolvimento econômico da nossa nação. Então, o empresário ele vai precisar de instrumentos aí de crédito diferente. Ele vai precisar ter regras para regular os contratos que eles fazem com outros empresários que vão fornecer os insumos, a matéria-prima para ele produzir aí o bem que ele faz, que ele produz e faz circular no mercado e vende para o consumidor. Ele vai precisar de regras específicas para regular esse contrato que ele faz com os outros empresários, tá? Ele também vai ter que ter instrumentos para que, se ele passar por uma dificuldade financeira, como muitos vão passar, ele tem instrumentos para se recuperar. Ele tem instrumentos para poder fazer um plano de negociação com os credores dele, para que ele possa pagar a prazo. Ele precisa ter mecanismos próprios para que ele possa desenvolver essa atividade de modo a contribuir para o desenvolvimento econômico. Da mesma forma, todos os balanços contábeis desse empresário, eles precisam ser transparentes, eles precisam estar registrados em um órgão público para todos que forem contratar com esse empresário, porque os outros empresários que forem fornecer matéria-prima, insumo para esse empresário produzir o bem que ele quer produzir, tenham condições de avaliar a situação econômica desse empresário para saber se, olha, vale a pena ou não fazer uma venda, né, a prazo para esse empresário, fazer uma venda a crédito aí para esse empresário. Então, o direito empresarial ele nasce em razão da especificidade dessa atividade que é exercida pelos empresários, essa especificidade dessa atividade de criação de riqueza através das trocas comerciais. Né? Lembra que eu falei na aula passada da minha bolsa? Que vai um empresário, eu mostrei lá minha bolsa, mas agora eu não vou mostrar a bolsa não, agora eu vou mostrar a minha garrafinha de água. Então vamos lá. A empresa Garrafas Express de Água, né? O empresário, né? A sociedade empresária que produz aqui essa garrafinha de água, ela
compra matéria-prima, toda a matéria-prima para construir essa garrafa, compra maquinário, ela tem uma determinada tecnologia para fazer essa garrafa, ela contrata mão de obra, contrata empregados, trabalhadores que vão trabalhar fazendo essa garrafa. Ela também contrata trabalhadores, empregados que vão ser responsáveis por toda a logística de distribuição, por toda a administração, né, de marketing, de relacionamento com o cliente. Né, ela vai contratar um monte de empregado e ela vai investir um dinheiro, porque ela vai ter que pagar esses funcionários, ela vai ter que pagar essa matéria-prima. E aí, então, esse empresário que quer vender essa garrafinha de água, ele vai contratar mão de obra, vai comprar insumos, né, matéria-prima para fazer essa garrafa, máquina, tudo. Ele vai ter um gasto de, por exemplo, R$10 que ele vai gastar, em geral, por garrafa, somando matéria-prima, o que ele gasta com os empregados, com os trabalhadores. Então, ele vai ter um gasto de uns R$10 por garrafa e vai vender essa garrafa por R$20, por R$30. Então, ele vai gerar riquezas. Ele vai gastar R$10 com essa garrafa, com a matéria-prima, com os empregados, com tudo. Ele vai organizar toda essa máquina de empregado, um empregado que vai manusear a máquina, vai fazer a garrafa, o outro que vai ser responsável com o relacionamento com o cliente, o outro que vai responsável pela logística de distribuição aqui da garrafa. Esse empresário, ele vai organizar esses fatores de produção que a gente chama capital, mão de obra, insumos, tecnologia. Esse empresário, ele vai reunir esses fatores de produção e ele vai, com um gasto que ele tem de R$10 por garrafa, ele vai vender essa garrafa por R$20. Ele vai ficar com R$10 de lucro. O que significa isso? Que ele vai gerar riqueza. Ele vai, através das trocas comerciais, obter lucro. Então, no nosso modo de produção capitalista, em que a gente obtém os bens que a gente precisa para sobreviver, para atender as nossas necessidades, a gente obtém esses bens aonde? No mercado de consumo. Então, a gente compra. Então, estou precisando de uma garrafa, eu pego R$20 e, pago lá para o meu fornecedor de garrafa. Esse fornecedor, ele gastou R$10 para produzir essa garrafa. R$10 fica de lucro para ele. Vocês viram? Então, o que é isso? É uma troca comercial, uma troca econômica. Então, no nosso modo de produção capitalista, a gente obtém os bens que a gente precisa para sobreviver nesse mercado de consumo. A gente compra. E a gente compra de quem? A gente compra de pessoas que reúnem o que a gente chama de fatores de produção, reúnem capital, trabalho, insumos, tecnologia e produzem esses bens, esses serviços e fazem esses bens, esses serviços circularem nesse mercado. E eles fazem isso querendo o quê? Lucro. Então, eles montam, eles juntam esses fatores de produção e vendem no mercado, querendo lucro. E nós compramos. Da mesma forma, no modo de produção capitalista, tudo é troca econômica. A gente obtém esses bens comprando essas mercadorias. A gente atende às nossas necessidades de moradia, de saúde, né? Temos a saúde suplementar, temos a saúde pública, mas a gente tem a nossa saúde suplementar, educação, vocês são consumidores da educação como um bem de consumo, lazer, a gente vai ao cinema, a gente sai para jantar, né? A gente enfim, alimentos, remédio, a gente busca esses bens, a gente consegue esses bens como? Comprando, através de trocas comerciais, tá?
Então, vocês viram pelo exemplo que eu falei da garrafa, que essa atividade ela é muito, muito importante porque ela gera riquezas. Ela é responsável pela geração de riquezas através dessas trocas comerciais. É justamente isso que faz com que uma nação se desenvolva economicamente. Então, essa empresa que vende essa garrafa, ela começa a ganhar dinheiro com a garrafa. O que ela vai fazer? Ela vai expandir as atividades dela. Ela vai precisar de mais trabalhadores. Então, ela vai, em vez de produzir só a garrafa, ela vai começar a produzir também panela. Aí ela vai precisar de mais maquinário. Maquinário que é produzido por outros empresários. Então, ela vai precisar de mais maquinário, então provavelmente ela vai comprar de empresários que fazem esse maquinário e que vão ter lucro com a compra do maquinário por essa empresa. Essa empresa, ela vai contratar empregados para fazer as panelas, já que ela quer expandir a atividade dela. E ela vai pagar esses empregados que ela vai contratar. Esses empregados com dinheiro no bolso, eles vão lá para o mercado de consumo e vão comprar. Então, esses empregados com dinheiro que eles receberam do salário deles, desse empresário que faz a garrafa, que vai fazer a panela, esse empregado vai no mercado de consumo comprar comida, comprar o remédio, atender as necessidades dele de moradia, comprar as roupas. E esse empregado, nesse momento que ele está fazendo isso, que ele está comprando esses bens no mercado de consumo, ele também está fomentando a atividade, ele está dando lucro para outros empresários, o empresário que vende a roupa, o empresário que vende a comida, né, do supermercado, o outro o produtor rural. Então, à medida que esse empregado está fazendo aí as compras dele no mercado de consumo, ele também está gerando riquezas para esses outros empresários que fornecem esses bens no mercado de consumo. Certo? Então, no modo de produção capitalista, essa atividade exercida de produção e de circulação de bens e serviços que determinadas pessoas fazem, buscando lucro, organizando esses fatores de produção, essa atividade ela é muito, muito, muito importante. É justamente essa atividade de produção e circulação de bens e serviços, visando lucro, exercida de forma profissional, é justamente essa atividade que vai fazer com que haja uma geração de riqueza numa determinada sociedade e que essa sociedade evolua economicamente. Então, em razão disso, surge a necessidade de nós termos um ramo do direito específico para a gente regular essa atividade desse empresário, dessa pessoa que exerce essa atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços. Surge a necessidade de nós termos um ramo específico que vai se atentar à peculiaridade, né, daquela atividade econômica exercida, que vai se atentar à peculiaridade daquele empresário no desenvolvimento das regras jurídicas que vão nortear essa atividade, esse empresário. Então, por exemplo, o regime, os contratos que eu falei, que esse empresário que está produzindo essa garrafa, ele vai firmar contratos com outros empresários para fornecerem, por exemplo, a matéria-prima que ele usa, para fornecerem o maquinário que ele usa. Então, ele vai firmar contratos com esses outros empresários. Esses contratos que esse empresário vai fazer com os outros, eles vão estar regulados por normas específicas do direito empresarial, que vão estar atentas às necessidades que esse empresário tem na circulação de riquezas, na circulação de bens e serviços aqui, nessa atividade dinâmica de trocas comerciais que geram riqueza. Então, o direito empresarial ele surge dessa necessidade de nós termos um ramo específico do direito para regular a atividade do empresário. Outro ponto, que é do caso da Soletur, que eu coloquei para vocês. Os empresários, quando eles não conseguem pagar as dívidas deles, eles se submetem a que a gente chama de execução concursal, eles se submetem
é a possibilidade deles falirem e eles se submetem à possibilidade deles terem acesso a um plano de recuperação judicial ou extrajudicial. O que é isso? Quando um consumidor não paga as contas dele, ele vai, os credores a Carolina não paga as contas dela, Carolina, né, o que vai acontecer? Ela vai ser cobrada pelos credores dela de uma determinada forma. E ela não vai ter uma facilidade para pegar todos os credores dela e negociar como que ela vai pagar. Agora, o empresário, em razão da importância que o empresário tem no desenvolvimento econômico de uma comunidade, né, ele gera empregos, paga tributos, e esses empregos, eles vão ser responsáveis para que pessoas tenham dinheiro no bolso para continuar consumindo e sustentando aí todo um monte de outros empresários que também pagam salários. Então, dada essa importância, quando o empresário ele não consegue pagar as dívidas dele, ele não tem dinheiro para pagar as dívidas dele, ele vai ter normas específicas que vão regular. Primeiro, como que ele pode fazer para fazer um plano junto com os seus credores para que ele pague num tempo maior, né? Para que ele administre aí um modo de resolver, de sair dessa crise que ele se encontra. Da mesma forma, esse empresário, quando ele realmente não tem jeito, ele vai ter que, a empresa dele não consegue, os bens que ele tem são insuficientes para pagar todos os credores dele, ele vai se submeter a um processo que a gente chama, para pagar todos os credores, que a gente chama de falência, né, o processo de falência, que vão ter normas específicas para regular como que a gente vai fazer para pagar todos esses credores. A gente vai ter credores que vão receber em primeiro lugar, segundo lá a ordem da lei de falências. Então, os empregados vão ter o fisco, né, as dívidas tributárias, os empregados, eles vão ter aí um papel aí numa ordem importante para receberem primeiro, né? Então, a gente tem credores que têm um privilégio, que também vão receber primeiro. Então, a gente tem normas específicas que são muito importantes para regular a atividade desse empresário. Então, isso é assim porque é importante que a gente fomente a atividade empresarial, que a gente fomente essa atividade de produção de bens e serviços no mercado de consumo, essa atividade econômica organizada, porque essa atividade é responsável por gerar empregos, ela é responsável por gerar riquezas, por fazer com que aquelas pessoas tenham condições de irem no mercado de consumo e darem lucro para outros empresários que também pagam empregados. Então, o direito empresarial ele tem essa missão, é um ramo do direito específico, com regras próprias para regular a atividade do empresário, das pessoas que se enquadram nesse conceito de empresário, porque a atividade que eles exercem é muito importante para a economia, tá? Então, no modo de produção capitalista, as nossas necessidades, elas vêm aqui no mercado de consumo, dessas trocas comerciais. E neste modelo, a geração de riqueza, ela é fruto dessa atividade de troca. E é muito importante que a gente tenha um modo aqui de disciplinar essa atividade desses agentes econômicos de uma forma diferenciada, para a gente fomentar o desenvolvimento econômico da nossa comunidade. Então, o direito empresarial, ele surge dessa necessidade de a gente ter um ramo específico para a gente regular aqui essa atividade dessas pessoas responsáveis aqui pelas trocas comerciais, para essas trocas aqui econômicas e geração de riqueza numa comunidade, tá? Então, por isso que a gente tem esse ramo específico. E vocês, queridos, que serão responsáveis aí por auxiliar esses empresários nas contas deles, vocês terão um papel importantíssimo para a obtenção de lucro por parte desses empresários. E também para que esses empresários eles cumpram as leis e desempenhem a atividade deles de forma ilícita, de forma a respeitar o que a gente viu na última aula, que era o princípio social da empresa, tá? Então, vamos lá.
que eu montei aqui para vocês? Então, no nosso curso de hoje, na aula de hoje, nossa aula de legislação empresarial, introdução ao direito empresarial, nós iremos estudar primeiro o objeto do direito empresarial, que é o que o direito empresarial regula? Quais são as pessoas que são sujeitas às normas do direito empresarial? Já respondi um pouquinho, né? Já não aguentei, sou ansiosa que nem vocês. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente vai contextualizar esse direito empresarial. Quem são os sujeitos submetidos às normas do direito empresarial? Nós vamos, o objeto, qual é a atividade que o direito empresarial regula? A gente vai situar esse objeto do direito empresarial em uma perspectiva histórica, né, de como que se deu todo o processo de evolução para que a gente chegasse hoje, né, e entendesse que o direito empresarial ele é o ramo do direito que tem por finalidade regular a atividade do empresário, que tem por objeto regular a atividade daquela pessoa física ou jurídica que exerce empresa, que organiza os bens de produção e realiza essa atividade econômica organizada de forma profissional para a produção de bens e serviços aqui no mercado de consumo. Né? Então, a gente vai estudar esses dois pontos hoje. Tá? Então, respirem, calma. Eu sei que a matéria é nova para vocês, mas né, a gente vai conseguir que vocês aqui aprendam essa matéria. Né? Então, o direito, como eu falei para vocês, né, aqui eu cito um pouquinho do Fábio Ulloa. Ele coloca que os bens e serviços que todos nós precisamos para viver, os bens que atendem às nossas necessidades de vestiário, alimentação, saúde, educação, lazer, eles são produzidos em organizações econômicas especializadas e esses bens são negociados no mercado. Quem estrutura essa organização econômica são os empresários, são pessoas vocacionadas à tarefa de combinar determinados componentes, os fatores de produção, e fazem isso estimulados pela possibilidade de ganhar dinheiro, muito dinheiro com isso, são os empresários. Então, os empresários, eles organizam o que a gente chama de modo de produção, que eu expliquei através do exemplo da garrafa para vocês. Eles compram matéria-prima, eles contratam empregados, eles investem dinheiro, eles usam uma tecnologia, eles organizam isso e exercem de forma profissional a atividade de produzir e de fazer circular no mercado bens e serviços, né? E obtendo lucro com isso. Então, esses empresários, eles, pelo desenvolvimento dessa atividade tão importante para a economia, eles merecem um tratamento específico do direito, eles merecem que as atividades que eles exerçam sejam reguladas pelo direito empresarial. Tá? Agora, como eu falei, atualmente, quando a gente precisa dos bens e serviços que a gente precisa para viver, a gente vai buscar lá no mercado, a gente vai fazer uma troca comercial. Né? Porque nós vivemos hoje aqui num modo de produção capitalista. Agora, pergunto para vocês, sempre foi assim? Vocês acham que lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, era assim? Vocês acham que lá em 900 depois de Cristo, 500 depois de Cristo, 500 depois de Cristo, 900 depois de Cristo, 1200 depois de Cristo, era assim? 1500, era assim? 1700, 1800, era assim? Então, pergunto para vocês. Então, o que eu respondo? Não. Então, o direito empresarial, ele vai acompanhando o desenvolvimento do sistema econômico. O modo como esse sistema econômico, ele era desenvolvido. Hoje, nós vivemos em um sistema econômico, em um modo de produção capitalista, em que a gente obtém esses bens que a gente precisa no mercado, adquirindo mercadorias. E no capitalismo, o que se caracteriza é que determinadas pessoas, elas produzem esses bens, esses serviços e disponibilizam no mercado. Aí,
a outra pessoa com o dinheirinho dela que ela conseguiu, ou no desenvolve com lucro de outra atividade empresarial que ela exerce, ou trabalhando como empregada, como mão de obra aí numa empresa, numa organização econômica, ela vai obter esse dinheiro. E com esse dinheiro ela faz as trocas comerciais. Então, atualmente nós vivemos no modo de produção capitalista. Agora, se a gente pensar na Grécia Antiga, como que era? Os bens, o vestuário, o artesanato, os potes, as coisas que as pessoas precisavam para as casas, eles eram feitos de forma manual, dentro das próprias casas. Em Roma, por exemplo, também, depois da Grécia, na Grécia Antiga, em Roma, a gente tinha os escravos. Então, os escravos, eles produziam os bens que os romanos, os cidadãos romanos, eles precisavam para sobreviver, né? Então, a gente não vivia e aí algum excedente, ele poderia ser trocado. Mas o modo de produção não era esse de troca comercial, né? As próprias pessoas, elas produziam dentro das casas o que elas precisavam para sobreviver. Depois, a gente vê queda do Império Romano, centralização do poder, a formação lá dos feudos, né? Que a gente tinha, cada feudozinho tinha lá o seu senhor feudal, lá aquele castelo medieval, né? Típico de filme lá que a gente vê. E, da mesma forma, os camponeses que ficavam lá, que arrendavam determinada terra, né? Produziam os bens, produziam os vegetais, os alimentos que eles precisavam para sobreviver, pagavam o que eles precisavam para os senhores feudais, e as roupas, o que eles precisavam era feito em casa também. As trocas eram muito pequenas. Tinham trocas havia trocas comerciais? Sim, mas elas eram pequenas. Agora, com o desenvolvimento, né, com o passar do tempo, a gente começou a fazer com que esse comércio começasse a se desenvolver cada vez mais. Tá? Então, se a gente pensa numa perspectiva histórica do desenvolvimento do nosso sistema de produção, do nosso sistema econômico, lá na Idade Média, lá que a gente vai chamar 1100, 1200, 1300, que a gente chama de Baixa Idade Média, a gente começa a ter o ressurgimento do comércio. Então, a gente começa de novo a ter pessoas que começaram a ganhar dinheiro através das trocas comerciais. Então, a gente começa a ter artesãos, a gente começa a ter ferreiros, a gente começa a ter sapateiros, a gente começa a ter pessoas que começam a produzir mercadorias e vendem essas mercadorias querendo obter lucro. Então, lá na Idade Média, a gente começa a ter o que a gente chama de renascimento comercial. Então, a gente tem a decadência, né, do modo de produção feudal, que era um modo de produção de subsistência. Então, a gente tinha os camponeses que plantavam lá, na verdade entregavam uma parte dessa produção que eles tinham, uma grande parte dessa produção dos alimentos que eles produziam para o senhor feudal. A outra parte eles usavam para eles se alimentarem, sobreviverem. Eles produziam as roupas que eles usavam, os bens, né, de artesanato que eles utilizavam aí para o consumo próprio deles, da comida. Então, a gente começa a ter na Idade Média, a gente tinha esse sistema feudal, que era um sistema de satisfação das necessidades. As pessoas, elas mesmas produziam o que elas precisavam para sobreviver. Só que esse sistema, ele começa a decair, porque a gente começa a ter pessoas que começam a ganhar dinheiro através das trocas comerciais. Então, a gente começa a ter um renascimento do comércio, né, no fim da Idade Média, né, que a gente chama de Baixa Idade Média. A gente começa a ter um renascimento do comércio. E é justamente com o renascimento do comércio que vai começar a surgir aí a necessidade de a gente ter um ramo do direito próprio para regular a atividade comercial, a atividade econômica de trocas
econômicas de bens, né, na época. Então vamos lá, vamos pensar aqui numa perspectiva histórica. Uma perspectiva aqui histórica, né, do desenvolvimento do direito empresarial. Tá? Então, assim, primeiro eu já vou... A história do direito empresarial, ela se divide em 3 fases. Anotem aí. Agora eu estou ditando. Então, a história do direito empresarial, anotem, a história do direito empresarial se estabelece em 3 fases, tá? Então, a primeira fase, ela vai ocorrer, né, na que a gente vai chamar de Baixa Idade Média, mas eu vou colocar aqui no fim da Idade Média. No fim da Idade Média, em que a gente começa a ter o renascimento comercial. O comércio, ele começa a se desenvolver. Ele começa a se desenvolver. Então, vocês lembrem, antes, né, a gente tinha, falei, gregos, antiguidade, né, o grego, Roma, que era também autoconsumo, produção dos produtos dentro das casas, para as pessoas, assim, poucas trocas comerciais, algumas trocas comerciais. Depois a gente vai ter o que a gente chama do feudalismo, que era um modo de produção de subsistência. As pessoas, elas produziam lá no feudo o que elas precisavam para sobreviver. Então, nós tínhamos aí uma economia de subsistência no feudalismo, tá? Agora, algumas pessoas, elas começaram a perceber que elas podiam ganhar dinheiro através das trocas comerciais. Elas iam lá, buscavam especiarias no Oriente e vendiam aquelas especiarias, aquela pimenta, aquele sal, ganhando muito dinheiro com isso. Compravam uns tecidos diferentes e ganhavam muito dinheiro com isso. Elas começaram a perceber, a ganhar riqueza através das trocas comerciais. Então, a gente começa a ter lá na Baixa Idade Média o que a gente chama de renascimento comercial. Então, a gente ainda está num processo que a gente tem o sistema feudal, mas a gente começa a ter pessoas que começam a ganhar dinheiro com essa atividade do comércio, tá? Então, aí que acontece? As pessoas começam a ganhar bastante dinheiro e elas conseguem fundar o que a gente chama de burgos, que eram cidadezinhas, ambientes aí de territórios, que essas pessoas que ganhavam dinheiro com comércio, onde elas se estabeleciam, e elas conseguiam viver ali sem se submeter às regras dos senhores feudais, ao poder dos senhores feudais. Então, a gente começa a ter pessoas que começam a ganhar dinheiro com o comércio, pegando mercadoria, trocando e ganhando dinheiro com isso. Essas pessoas começam a ficar com dinheiro, elas começam a se concentrar numa determinada área territorial que a gente vai chamar de burgos. Esses burgos, eles conseguem uma emancipação do poder dos senhores feudais e do rei. E eles começam cada vez mais a se desenvolver economicamente com as trocas comerciais. Tá? Então, nesta fase aqui da Idade Média, da Baixa Idade Média, o comércio começa a se desenvolver. E essas pessoas que a gente também tem, essas pessoas que começam a ganhar dinheiro com o comércio, elas não tinham nenhuma segurança nas regras que eram feitas pelo senhor feudal, pelo rei, pela igreja, para regular as atividades delas. Elas não tinham nenhuma regra para regular as atividades comerciais de trocas de mercadorias que elas faziam. Aí o que elas resolvem realizar? Essas pessoas que começam a ganhar dinheiro
com o comércio, esses comerciantes, eles resolvem se reunir, eles se reúnem em corporações. Eles se reúnem em corporações, em associações, que vão ser chamadas de corporações de ofício, tá? Então, através dessa fase aqui, o comércio começa a desenvolver. Então, a gente começa a ter um renascimento comercial, que eu coloco aqui na apostilinha, ó. Sigam com a apostilinha. Você começa a ter um renascimento comercial. E essas pessoas que se dedicam ao comércio, elas vão se reunir em corporações, que eram as chamadas corporações de ofício. Essas corporações, formadas por esses comerciantes, elas começam a emanar normas. Então, elas começam a sistematizar, a reunir todos os costumes comerciais daquela praça, que regulavam a atividade daqueles comerciantes, e começam a fazer estatutos, começam a fazer um corpo aí de normas, né? Sistematizando essas normas que faziam parte do costume que esses comerciantes utilizavam. Para quê? Para regular as atividades das pessoas que estavam inscritas nessas corporações. Então, todas as pessoas que estavam inscritas nessas corporações, elas deveriam desenvolver atividades de comércio com base nessas regras. E mais, só poderia desenvolver a atividade de comércio quem estivesse inscrito nessas corporações. Tá? Então, nessa primeira fase de desenvolvimento do direito comercial, o direito comercial, ele era um direito, um conjunto de regras que ele era aplicado para pessoas que estavam inscritas em corporações de ofício. Era um direito que era restrito para essas pessoas que estavam inscritas nessas corporações de ofício, nessas associações. E só poderia se dedicar ao comércio essas pessoas que estavam inscritas nessas corporações. Tá? Por isso que se diz que nessa primeira fase do desenvolvimento do direito comercial, né, quando a gente começa a ter o renascimento comercial lá na Baixa Idade Média, que pessoas começam a ganhar dinheiro com as trocas comerciais, elas conseguem se emancipar do poder do senhor feudal. Então, nessa primeira fase, a gente diz que era sujeito ao direito comercial as pessoas inscritas nas corporações de ofício. Então, a gente fala que nessa primeira fase se adotava uma teoria subjetiva, que determinava quem era sujeito ao direito comercial através do sujeito que exercia essa atividade, que era um sujeito inscrito na corporação de ofício. Então, a gente diz, a gente diz que nessa primeira fase do desenvolvimento do direito empresarial, se adotava uma teoria subjetiva para determinar quem era sujeito ao direito empresarial, quem estava submetido às regras do direito empresarial. Tá? Nessa primeira fase, então, se diz que se adotava uma teoria subjetiva. O que é isso? Se diz que a gente conseguia identificar quem estaria sujeito ao direito empresarial através do sujeito que exercia o comércio, que era obrigatoriamente um sujeito inscrito na corporação de ofício. Tá? Então, a gente tem aqui, olha, a gente tem aqui escrito, aqui, ó, na primeira fase, tá tudo escrito aqui para vocês têm que ler, hein? Na primeira fase da evolução do direito comercial, ele é o direito aplicável aos membros de determinada corporação de comerciantes, os membros da corporação de ofício, tá? Então,
essa primeira fase é que se diz que se aplicava uma teoria subjetiva. Só era sujeito ao direito empresarial aquele sujeito que estava inscrito na corporação de ofício. E só poderia se dedicar ao comércio quem estivesse inscrito na corporação de ofício. Essa é a primeira fase. Vocês pausem a aula, deem um pause na aula, escrevam. Quando eu falo para vocês copiarem, vocês também parem, escrevam, tá? Essa primeira fase. Bom, essa primeira fase. Agora, a história, né, vai correndo. Então, inicialmente, podia se dedicar ao comércio essas pessoas que estavam inscritas na corporação, tá? Bom, enfim. Mas, como eu falei, a Idade Média passa, a gente tem o início da Idade Moderna, a gente tem a formação dos estados soberanos, então os estados, a gente tem a formação dos estados soberanos, então o estado ele começa a concentrar, né, a missão dele estabelecer as regras que vão regular a atividade das pessoas que estão submetidas aí àquela ordem daquele estado, naquele território. Então, na Idade Moderna, a gente começa a ter também um maior desenvolvimento do capitalismo. Então, em 1500, as grandes navegações, a gente tem aí o mercantilismo, né? A gente tem aí o capitalismo que começa também a se desenvolver com essas trocas comerciais aqui, nessas colônias desses países aí europeus. A gente começa a ter uma expansão desse sistema aí, em que as necessidades das pessoas elas são supridas através de aquisição de bens que são produzidos no mercado, que são vendidos no mercado por pessoas que querem ganhar dinheiro com isso. Então a gente começa a ter uma expansão desse modo de produção capitalista. A gente já entra aqui, Idade Moderna, já ruiu o feudalismo e a gente tem o sistema capitalista, em que tudo se transforma em mercadoria, a gente obtém as nossas necessidades adquirindo bens, adquirindo mercadorias, que a gente paga por isso, tá? E, enfim, então a gente começa numa segunda fase, aí depois a gente começa a ter uma dissolução dessas corporações de ofício. Então, a gente começa a ter... Primeiro a gente tem essa formação desses estados soberanos estes que eram absolutistas, era o rei que dominava, que era o poder supremo, que emanava o direito, que controlava aí a riqueza daquela nação, daquele estado soberano. Bom, aí vocês sabem que no final do século XVIII, a gente começa a ter o que a gente chama de revoluções burguesas. Então, os burgueses, que são essas pessoas que ganhavam dinheiro com essas trocas comerciais, produzindo e fazendo circular bens e serviços, esses burgueses eles começam cada vez mais a se desenvolver economicamente, ficar com muito dinheiro. Então, e eles começam a não aceitar mais as ordens daquela aristocracia, daquele rei autoritário. Eles começam a não querer mais aceitar as ordens aí de um estado absolutista, as ordens desse rei. Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a se articular para que reúnem aí a população, começam a estimular aí meios para se emancipar do poder do rei. Então, nós temos aí um marco aí de revolução burguesa, que é a Revolução Francesa, em 1789. Em que, de um lado, a gente tinha essa burguesia que ascendeu economicamente na França, a gente tinha o iluminismo, né, grandes pensadores que começam a escrever sobre a necessidade de a gente ter um ambiente de liberdade de direito, a gente ter direitos, da gente ter liberdade econômica. A gente começa a ter esses pensadores que começam a proliferar essas ideias intelectuais. E também o povo ele estava muito, muito insatisfeito. Então dizem que na França, né, a gente usa como o paradigma, aí, a referência à Revolução Francesa. De um lado
essa burguesia e começou a ganhar muito dinheiro com o comércio, com essa produção e circulação de bens e serviços. E de um lado, aquela população miserável que tinha que se submeter a impostos altíssimos, a tributos altíssimos por parte do rei, e que esse rei também não fornecia nada que interessasse aí a essa população. Então, o que acontece? A gente tem aí na Revolução Francesa que a burguesia e o povo se unem e vão, né, com a força física, acabar com a monarquia absolutista. Eles vão, pegam o rei Luís XVI, pegam a Maria Antonieta, levam os outros nobres para a praça pública e decapitam aquelas pessoas. Então, que a gente tem ali uma rebelião daquela população, daquele povo. E aí a gente começa a ter, ali a gente tem uma nova estruturação do Estado. Da mesma forma, os estados que continuaram com o sistema de monarquia, eles eles entenderam que eles tinham que estabelecer regras para regular o seu poder, que o povo iria participar através de um parlamento, na fixação das regras, que essa monarquia, esse poder que eles iriam exercer seria limitado. Então a gente começa a ter uma modificação na figura do Estado, que começa a ser limitado, né? E no aspecto econômico, essa limitação desse poder do Estado, ela também vem aí com regras que vão garantir uma liberdade econômica, né? Então a gente passa por todo esse processo de modificação. Enfim, aí a gente passa a Revolução Francesa em 1789, depois a gente vem tem na França o Napoleão, que aí em 1803 a gente tava um caos na França, porque primeiro tiraram lá a monarquia, mandaram todo mundo para a forca. E aí depois, os próprios líderes da Revolução Francesa, eles começaram a não se entender e começou aí a mandar o outro para a guilhotina. Foi o que a gente chama de terror, né? Então, aí nesse momento em que a gente estava num caos na França, veio Napoleão, tomou o poder, né? Para ditador mesmo, para enfim, estabelecer ali uma ordem naquela situação. Bom, então aí Napoleão, ele em 1803, ele ocupa, em 1808, ele quer regular, ele tem uma ambição de regular todos os campos da sociedade através de códigos, através aí de uma sistematização de normas bem organizadas para regular a vida das pessoas. E Napoleão, ele em 1800, só vou confirmar aqui, 1807. Aí Napoleão, em 1807, ele faz aí o Código Comercial Napoleônico. Código Comercial francês, né? Código Comercial de Napoleão, em 1807. Então, esse Código Comercial francês de 1807, ele marca, né, o que a gente chama de segunda fase do desenvolvimento do direito empresarial, tá? Então, nessa fase, o que esse Código Comercial de 1807 ele vai dizer? Ele vai dizer que será comerciante, será sujeito às normas do direito comercial as pessoas que realizarem uma atividade econômica que está descrita, né, pelo Código como um ato de comércio. Então, aí eu vou pedir para vocês anotarem. Então, na segunda fase de desenvolvimento do direito empresarial, do direito comercial, nessa época que a gente ainda chamava de direito comercial, anotem. Então, na segunda fase, seria considerado comerciante, seria submetido às normas do direito comercial,
aquela pessoa que desempenhasse uma atividade econômica que correspondesse a uma atividade que estava descrita como ato de comércio no Código Comercial. Tá? Deem pause e aí vão copiando isso que eu ditei, que nessa segunda fase seria considerado sujeito ao direito comercial aquela pessoa que desempenhasse uma atividade que fosse considerada um ato de comércio pela lei. Tá? Então, essa segunda fase a gente vai chamar de ato de comércio, que é uma aplicação, que é uma teoria que a doutrina chama, que é uma teoria objetiva. O que é isso? Nessa época, a gente sabia se uma pessoa seria sujeita ao direito empresarial ou não seria, com base em um aspecto objetivo, com base naquela pessoa desenvolver uma atividade que estava descrita na lei como um ato de comércio. Então, vinha a lei e estabelecia ali que são atos de comércio, tá? Mercância, estaleiros, barqueiros, banco, pegava e fazia uma lista de atividades que seriam consideradas atos de comércio. Fazia uma lista. Se aquela pessoa, ela desempenhasse uma atividade que correspondesse a uma atividade descrita ali naquela relação como ato de comércio, ela seria considerada comerciante e estaria sujeita ao direito comercial, tá? E como eu falei, o direito comercial, ele sempre se caracterizou, logo lá quando ele começa a surgir na primeira fase, como um direito especializado, um direito diferente, um conjunto de regras, um conjunto de normas que visa, primeiro, estabelecer direitos e obrigações para aquela pessoa que desenvolve uma atividade econômica importante lá no modo de produção capitalista, que vai ser uma atividade que vai gerar riqueza para ele e para aquela nação, tá? Então, o comerciante, ele teria direito a um prazo maior para pagar suas dívidas, se ele não conseguisse pagar, a concordata, que se chamava na época. Então, o comerciante, ele faria jus a determinados privilégios, benefícios, por ser comerciante, por causa da importância da atividade que ele exercia para a economia. Da mesma forma, esse comerciante, ele também teria obrigações, por exemplo, ter toda uma escrituração contábil que ele tinha que registrar no órgão. Por quê? Porque outros comerciantes iam fazer venda a prazo para ele da matéria-prima. Então, esses comerciantes que iriam fazer venda a prazo para ele, tinham que saber da situação contábil dele. Então, aqui, nessa fase, a gente tem a segunda fase de desenvolvimento, né, do direito comercial, em que seria comerciante aquela pessoa que desempenhasse uma atividade econômica que estava descrita como ato de comércio numa lista. Se aquela pessoa desempenhasse uma atividade econômica descrita lá naquela lista, ela faria jus aos benefícios que o direito comercial iria fornecer para ela, como, por exemplo, o direito de pagar as dívidas, caso não conseguisse, num prazo maior. Mas também, em troca, colocaria alguns deveres, como o dever de manter uma escrituração contábil regular. Tá? Nessa fase, seria sujeito ao direito comercial aquela pessoa que exercesse um ato de comércio, que exercesse uma atividade que estaria lá listada naquele regulamento lá que dizia tais e tais atividades são consideradas comerciais e a pessoa que exercer essa atividade comercial está sujeita ao direito comercial. Estando sujeita ao direito comercial, faz jus aos benefícios que o direito empresarial, que o direito comercial quer fornecer para os comerciantes para que eles desenvolvam a economia aqui, né, da nossa comunidade. Tá?
Então, nesta segunda fase, o marco, né, que começa a se desenvolver esse Código Comercial Napoleônico aqui de 1807. Como eu coloco para você, esse regime aqui desse Código Napoleônico de 1807, que define a pessoa sujeita ao direito comercial como aquele que exerce ato de comércio, esse sistema francês, ele se expandiu pelo mundo. Então, eu coloco aqui, olha, o Código Comercial da Espanha, de 1833, depois o Código Comercial também da Espanha de 1885, se basearam nessa teoria aí dos atos de comércio. Tá. Então, essa segunda fase, ela diz que quem é comerciante é aquele que exerce ato de comércio. Essa segunda fase, essa teoria do ato de comércio, ela é chamada de teoria objetiva, porque eu sei quem é a pessoa sujeita ao direito comercial olhando a atividade que aquela pessoa desempenha. Não importa quem é, se está inscrito ou não está inscrito em corporação nenhuma, não é mais a teoria subjetiva. O que importa é a atividade que aquela pessoa exerce e se aquela atividade está descrita naquela relação lá de atos de comércio. Tá? Então, nessa segunda fase, este modelo francês dessa teoria objetiva, da teoria dos atos de comércio, ela vai se espalhar pelo mundo e vai influenciar a legislação de diversos países, né? As legislações de diversos países. Então, na Espanha, o Código Comercial Alemão de 1861 e vai influenciar o Código Comercial Brasileiro de 1850. Então, essa teoria dos atos de comércio, ela vai influenciar o Código Comercial Brasileiro de 1850. Tá? Consegue? Código Comercial Brasileiro de 1850. Vocês vão ler esse material, viu? Que eu montei para vocês. Eu peguei 3 livros, apostila, 3 livros que eu li, fiz com todo carinho aqui, pegando aqui material, fazendo uma pesquisa para vocês e vocês vão ler, tá? Não é ordem, né? Quem sou eu para mandar? Tô falando vai ser bom para vocês fixarem o que vocês estão aprendendo aqui. E qual é o objetivo? O objetivo é que vocês se desenvolvam, que vocês adquiram o conhecimento e as habilidades que são necessárias para um egresso do curso de Ciências Contábeis. Então, eu conto com vocês. Eu estou aqui fazendo a minha parte, vocês vão fazer a de vocês, certo? Vocês vão fazer. Vamos lá. Então, nessa fase aqui, a gente tem aqui essa teoria dos atos de comércio, e essa teoria dos atos de comércio que determina que será comerciante, será sujeita ao direito comercial a pessoa que desempenhar uma atividade econômica que está descrita como ato de comércio. No Brasil, o Código Comercial do Brasil de 1850, ele, influenciado por esse código napoleônico aqui de direito comercial, ele vai adotar essa teoria dos atos de comércio. Então, aqui a gente ainda está nessa segunda fase, tá? Essa segunda fase, né, que é da teoria dos atos de comércio, que é da teoria dos atos de comércio. Tá? E no Brasil, o Código Comercial Brasileiro, de 1850, esse Código Comercial, ele adota essa teoria dos atos de comércio.
essa teoria dos atos de comércio. Essa teoria é chamada teoria objetiva. Teoria objetiva. Tá? Ai, meu Deus, peraí. Adaptar o estúdio. Então, aqui, o Código Comercial Brasileiro, ele adotou essa teoria dos atos de comércio, que é chamada teoria objetiva. Por quê? Porque é com base na atividade que esse comerciante exerce, atividade esta que, se estiver descrita como uma atividade correspondente a um ato do comércio naquela lista, naquele regulamento, será considerada uma atividade sujeita à regulamentação do direito comercial. Tá? Então, formalmente, pela lei, essa teoria ela foi adotada. Essa teoria foi adotada pelo Código Comercial Brasileiro de 1850 e esse código ele ficou vigente no nosso direito positivo, no nosso ordenamento jurídico até 2002. Acreditem, o Código Comercial de 1850 ele foi o diploma normativo que ficou vigente regulando as atividades empresariais comerciais até 2002, tá? Então, no Brasil, se adotou essa teoria dos atos do comércio. Ocorre que, como eu comentei com vocês, essa teoria, ela pegava e determinava que seria sujeita ao direito comercial quem exercesse uma daquelas atividades ali naquele rol, né, inscritas naquele rol. Agora, muitas atividades econômicas importantíssimas para o desenvolvimento aí econômico, atividades econômicas muito fortes, que ganhavam muito dinheiro, muito lucro, elas não eram enquadradas como atividades sujeitas aí ao direito empresarial. Meu marido vai passar aqui, viu? Home office. Essa atividade, muitas atividades essenciais para a economia, muitas atividades que geravam muito lucro para as pessoas que as exerciam, muitas dessas atividades elas não estavam incluídas neste rol da lei de atos do comércio. Certo? Então, formalmente, essas atividades econômicas importantes que estavam fora lá desse rol, elas não seriam sujeitas ao direito comercial. Só que isso começou a gerar muito problema, tá? Então, atividades econômicas muito importantes, que elas eram organizações de fatores de produção e elas geravam muito lucro para as pessoas que as exerciam e que mobilizavam muitas transações econômicas que geravam aí compras, aquisições de insumos de outros empresários, de outras pessoas que exerciam determinadas atividades de comércio, que geravam contratação de muita mão de obra. Atividades econômicas muito importantes, elas estavam fora deste rol, desse regulamento que determinava quais seriam os atos de comércio e que, portanto, seriam atividades que, teoricamente, não seriam sujeitas ao direito empresarial, tá? Não estariam sujeitas ao direito comercial. Então, isso começa a gerar um problema. No caso da atividade prática que eu propus para vocês, eu falei do exemplo da Soletura. A Soletura era uma agência de viagens. Então, a agência de viagem, de prestação de serviços, ela não estava incluída no regulamento que determinava quais seriam os atos de comércio. Então, por essa teoria aqui objetiva dos atos de comércio, a Soletur, ela não seria considerada comerciante e ela não estaria sujeita ao direito comercial. E se ela não estava sujeita ao direito comercial, ela não poderia se valer
dos benefícios que o direito comercial estabelecia para os comerciantes. Então, a lei de falências, teoricamente, se a gente for olhar só o que seria a teoria objetiva dos atos de comércio, a Soletur não poderia falir. O que significa isso? A Soletur não poderia se submeter à regulamentação da lei de falências. Só que a Soletur, ela era uma atividade econômica organizada que gerava uma movimentação muito grande de capital. Ela deixou uma série de credores sem receber. Ela tinha um monte de trabalhadores que dependiam daquela atividade. Então, no fim das contas, o tribunal ele decidiu que seria aplicada a lei de falências para a Soletur. Mas se a gente for olhar, segundo a teoria objetiva, segundo a teoria dos atos de comércio, a Soletur não seria sujeita ao direito comercial. Porque só seria sujeita ao direito comercial pessoas que desempenhassem uma daquelas atividades listadas naquele regulamento. E prestação de serviço, agência de viagens, não estava naquele rol. Só que isso gerava um problema muito sério. Por quê? Porque aquela atividade econômica, ela tinha um monte de empregados que dependiam daquela atividade econômica, empregados que faziam jus sim a receber em primeiro lugar. Aquela atividade gerava o pagamento de um monte de tributo e o fisco também teria que receber em primeiro lugar, como um dos primeiros, também deveria ser um dos primeiros a receber, né? Então, a gente começa a ter bancos que tivessem emprestado dinheiro para a Soletur, também tinham que ser um dos primeiros a receber, claro, empregados primeiro, até um determinado limite, o fisco, né, o credor tributário. Agora, o que aconteceu é que realmente, se a gente fosse aplicar só aquela teoria objetiva, que era a teoria dos atos de comércio, a Soletur não estaria sujeita ao direito comercial. Por quê? Porque a atividade dela não estava naquele rol. Então, vocês veem o problema que gerou essa teoria dos atos de comércio? Ela começou a se mostrar inadequada para dar um tratamento regular, de forma adequada, à atividade econômica de circulação e produção de riquezas. O que aconteceu então? Então a gente começou a ter o desenvolvimento de uma outra teoria, que é a teoria da empresa, que vai ser a terceira fase do direito empresarial. Então, o Código Comercial Brasileiro de 1850, ele adotava a teoria dos atos do comércio, que era chamada teoria objetiva. Só seria comerciante, só seria sujeito ao direito comercial aquela pessoa que exercesse uma daquelas atividades listadas como ato de comércio. Só que essa teoria se mostrou insuficiente para regular de forma adequada a atividade econômica de produção e circulação de bens e serviços, né, no modo de produção capitalista, né, tal como a gente vivencia hoje na nossa realidade. Então, vamos lá. Então, essa teoria, então, ela começou a não ser mais adequada, a teoria dos atos de comércio, e a gente começou, então, a ter uma outra teoria para definir quem é que seria sujeito às normas do direito comercial, né? Agora chamado de direito empresarial. A gente vai ter então agora uma terceira fase de desenvolvimento aqui do direito empresarial, que vai ser uma fase da teoria da empresa. Então, pela teoria da empresa, será considerado empresário todo aquele que vai exercer uma atividade econômica de forma organizada. O que significa isso?
organizando os fatores de produção. Então, será considerado empresário pela teoria da empresa. Vocês anotem, terceira fase de evolução do direito empresarial. Teoria da empresa. Então, pela teoria da empresa, será considerado empresário toda aquela pessoa física ou toda aquela pessoa jurídica que exerce uma atividade econômica organizada de produção de bens e serviços. A definição de uma pessoa como sendo empresária, como sendo empresário ou não, corresponde a ela exercer essa atividade organizando os fatores de produção. O que significa isso? Se aquela pessoa, ela contrata mão de obra, se aquela pessoa, ela tem aí um modo próprio de organizar aquela atividade dela. Então, ela exerce aquela atividade com auxílio de colaboradores. Ela exerce aquela atividade visando lucro. Ela exerce aquela atividade através de uma tecnologia em que ela dá aí uma dinâmica própria para aquela atividade que ela exerce, uma organização própria para aquela atividade que ela exerce. E ela investe dinheiro dela ou alheio. Então, se ela faz essa atividade de forma organizada, a gente vai entender melhor o que é isso de organização dos fatores de produção na próxima aula. Então, se aquela pessoa, física ou jurídica, ela exerce uma atividade muito, muito importante para o desenvolvimento econômico. Então, ela junta a matéria-prima, ela junta trabalho das pessoas, ela junta tecnologia, ela junta dinheiro e ela produz bens e serviços e de forma profissional, de forma habitual e faz com que esses bens e serviços eles sejam vendidos aí no mercado, essa pessoa será empresária e fará jus aos benefícios e também do direito empresarial, também deverá cumprir os deveres próprios do direito empresarial. Então, pela teoria da empresa, será empresário não uma pessoa que exerce uma atividade que está listada lá como ato de comércio. Não se adota mais essa teoria do ato do comércio. Será empresário uma pessoa que, pelo modo dela exercer aquela atividade, que gera todo um profissionalismo, toda uma importância econômica, em razão desse modo dela exercer essa atividade, faz com que essa pessoa seja merecedora dos privilégios do direito empresarial e, ao mesmo tempo, também tenha que obedecer aí os deveres que o direito empresarial impõe. Então, essa teoria da empresa, ela surge na Itália, ela surge, na nossa querida Itália. Nossa, eu amo a Itália. Ela surge na Itália em 1942. Com data, vamos lá. Ela surge na Itália em 1942, ela é adotada na Itália, ela é adotada na Itália. Ela é adotada na Itália em 1942. Eu amo a Itália. Não, vou aproveitar e vou mostrar aqui pra vocês. Ó, meus quadros na minha sala de jantar, né? Aqui é uma cidade na Úmbria, não sei, Spotelo, é uma cidade no centro-norte aqui da Itália. E aqui, Veneza. Eu amo a Itália, né? Então, que Deus auxilie a nossa querida Itália a superar aí, né, esta fase aí que ela está passando, né? Que Deus os ilumine, os auxilie. Então, vamos lá. Já mostrei os meus quadros da Itália.
Ai, ai, triste, né? Mas Deus, vamos lá, fé. Então, aqui, olha. Eu falei da Itália, né? Por causa da teoria da empresa que ela foi adotada. Ela surgiu lá na Itália em 1942. Ela foi adotada pelo Código Civil Italiano de 1942. E aqui no Brasil, essa teoria foi expressamente adotada pelo Código Civil Brasileiro de 2002. E aqui ela foi adotada, vocês anotem aí, a teoria da empresa foi expressamente adotada pelo Código Civil Brasileiro, de 2002. Então, que é o código vigente. O Código Civil Brasileiro, ele tem normas de direito civil, 70% dele é de normas de direito civil, e tem uma partezinha do Código Civil Brasileiro que regula uns aspectos do direito empresarial, tá? Pra vocês entenderem. Então, o Código Civil Brasileiro, que é o código vigente, ele adotou a teoria da empresa aqui em 2002 expressamente, dizendo que quem é que vai ser submetido às regras do direito empresarial. Agora a gente já chama de direito empresarial. Quem é que vai ser regulado pelo direito empresarial? Vai ser o empresário. Quem é o empresário? É todo aquele que exerce uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Ele exerce essa atividade de forma profissional, habitual, visando lucro e, portanto, pelo modo como ele faz essa atividade, é por isso que ele merece uma proteção especial do direito empresarial. Ele merece ter direito à aplicação da lei de falências, que vai estabelecer um modo especial aí de, primeiro, vai dar uma possibilidade para esse empresário, para ele requerer o que a gente chama de recuperação judicial de empresas. Então, o juiz, ele pode fiscalizar todo um processo ali para que o empresário, ele pague essas dívidas com parcelado, organize, faça um acordo com os credores dele, tá? E possa se recuperar. Então, o empresário faz jus a ter aí um processo de recuperação judicial. O empresário também, se ele não conseguir pagar as dívidas dele e ele tiver que fechar, ele vai saldar todas as dívidas dele através de um processo que a gente chama processo de falência. Por quê? Porque esse processo, a gente vai ter uma classificação dos credores que vão receber primeiro, porque se a empresa está falindo, provavelmente ela não vai conseguir. Se a empresa está aí, né, sujeita à falência, é porque ela não tem dinheiro para pagar todas as dívidas dela. Então, alguns não receberão. Então, a lei de falência vem e estabelece credores que vão receber em primeiro lugar. Tá? Então, direito empresarial, os contratos empresariais. Esse empresário, ele vai contratar com outros empresários. Então, ele vai comprar matéria-prima para produzir, por exemplo, a garrafa. O empresário, ele vai comprar matéria-prima com um contrato comercial. E ele vai, provavelmente, fazer essa negociação através de uma duplicata eletrônica, um título de crédito. Então, toda a dinâmica, a regulamentação dessa atividade desse empresário vai estar sujeita a uma regulamentação através de normas jurídicas que estão no direito empresarial. E essas normas jurídicas, elas estão atentas à peculiaridade do empresário, que exerce uma atividade muito, muito importante para o desenvolvimento econômico da nossa nação. Então, e hoje em dia será submetida ao direito empresarial aquela pessoa que exerce que exerce uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços de forma profissional, habitual,
visando lucro, organizando os fatores de produção. Não vai ser mais se aquela pessoa ela está exercendo uma atividade listada no regulamento de atos de comércio que vai determinar se ela vai ter que se submeter ou não às normas do direito empresarial. O que vai determinar se ela vai ou não se submeter às normas do direito empresarial vai ser o modo como ela vai exercer essa atividade dela, que vai ser um modo muito importante para o nosso modo de produção capitalista, que vai ser um modo muito importante porque é um modo que vai gerar riqueza. Lembrem da história da garrafa que eu contei, tá? Então, desde 2002, o Código Civil Brasileiro, ele adota expressamente a teoria da empresa, para dizer quem vai se submeter ao direito empresarial e, portanto, se aquela pessoa pode ou não falir de acordo com a lei atual, né, 11.101, que trata do processo de falência e também trata da recuperação judicial e extrajudicial, importantíssimo, né? Então, hoje em dia, quem vai fazer jus aos privilégios e ao mesmo tempo aos deveres do direito empresarial vai ser o empresário. Quem é o empresário? O empresário é aquela pessoa que, pela teoria da empresa, desenvolve uma atividade econômica de forma organizada de produção e circulação de bens e serviços, tá? Então, vamos olhar aqui, né, o meu recurso tecnológico, meu flipchart. O pior é que, assim, meu flipchart está acabando. Eu comprava aqui na Calunga, perto de casa, só que agora eu não tenho mais papelaria. Então, nas próximas aulas eu quero ver, porque eu me acostumei a fazer aula ou com lousa, né, em que eu já faço uma anotação prévia, ou com o bendito desse flipchart. Mas, por enquanto, eu ainda tenho. Então, vamos lá. Aqui, né, como eu falei para vocês, Fábio Lô, ele coloca que os bens e serviços que a gente precisa para viver, a gente vai buscar no nosso modo de produção capitalista no mercado. A gente vai atrás, a gente vai comprar essas mercadorias. Esses bens e serviços, eles são vendidos como mercadorias no mercado. Então, a gente vai comprar. E esses bens e serviços, eles são produzidos por essas organizações econômicas. Quem estrutura essa organização, quem combina esses componentes, esses fatores de produção, são os empresários. Então, esses empresários, eles são essas pessoas que organizam os fatores de produção, pelo modo como essa atividade é prestada, a teoria da empresa, que é a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro atual, vigente, que vai determinar que são essas pessoas que exercem essas atividades através dessa organização econômica, visando o lucro, de forma profissional, de forma habitual, são elas que merecem a proteção do direito empresarial. E, ao mesmo tempo, possuem alguns deveres, como a escrituração contábil, que eu já falei para vocês. Registro da junta comercial e tudo. O direito empresarial, ele traz normas que regulam essa atividade econômica organizada, chamada empresa, de fornecimento de bens e serviços no mercado de trabalho. O direito empresarial traz normas que regulam essa atividade econômica organizada de fornecimento de bens e serviços no mercado. E essa atividade ela é articulada pelo empresário. É o empresário que organiza os fatores de produção. Tá? Então, foi o que eu falei para vocês da garrafa, da bolsa na aula presencial e da garrafa. Então, nós temos um empresário que ele compra insumos, ele compra matéria-prima, ele compra maquinário, ele vai contratar mão de obra, trabalhadores que vão manusear essas máquinas, e esses trabalhadores eles vão fazer essa garrafa. Ao mesmo tempo, ele também vai ter trabalhadores para administrar toda a questão da logística de fornecimento aqui dessa garrafa, para o consumidor final ou para as pessoas que vão revender essa bendita dessa garrafa. Tá? Ele também vai investir dinheiro, capital, dinheiro dele, o dinheiro que ele pegou emprestado, capital próprio ou alheio. Ele vai ter uma determinada tecnologia, o modo como ele vai organizar aquilo de uma forma própria para a gente conseguir sair essa bendita dessa garrafa. Aí ele vai vender essa garrafa, ele gastou R$10 com a garrafa, ele vai vender por 20, então ele vai ter R$10 de lucro. Então, através
Disso, ele produz riqueza. O que ele fez? Ele organizou os fatores de produção, ele organizou os insumos, toda a matéria-prima que ele precisou, o maquinário, ele organizou insumos, ele organizou a mão de obra, a pessoa que trabalha manuseando a máquina, as pessoas, toda da questão de logística, de fornecer de levar essa garrafa até o consumidor final, ou as pessoas que vão revender essa garrafa. Ele tem uma série de executivos também que vão tomar decisões ali para que a gente consiga fazer com que essa garrafa chegue ao consumidor. Ele vai juntar insumos, que é mão de obra, ele vai juntar os insumos, que é a matéria-prima, as máquinas, vai juntar a mão de obra, vai juntar a tecnologia, vai juntar o capital, né, que ele precisou para investir nisso tudo. Ele vai juntar tudo isso e vai produzir essa garrafa que ele vai vender com lucro. Gastou 10, vende por 20. Tem 10 reais de lucro. Tá? Depois ele vai decidir se ele pega esse lucro, reinveste na atividade, né, ou distribui de dividendo. Mas eu sei que esse empresário, ele organizou os fatores de produção e produziu e fez circular um determinado bem no mercado. Então, o direito empresarial, ele vai regular a atividade do empresário. Será empresário aquele que exerce a atividade econômica de modo organizado, organizando os fatores de produção, insumos, matéria-prima, insumos, mão de obra, capital, tecnologia, que faz isso de forma profissional, que faz isso de forma habitual, que faz isso visando lucro. E o direito empresarial vai regular a atividade do empresário, de quem exerce essa atividade econômica organizada, de fornecimento de bens e serviços no mercado. Tá? Porque no modo de produção capitalista, os bens que a gente precisa para sobreviver, a gente adquire no mercado, né? Que são as mercadorias. Então, o direito empresarial é o ramo do direito que tem por objetivo a regulamentação da atividade econômica que atua na circulação ou produção de bens, bem como na prestação de serviços, exercida de forma organizada, organização dos fatores de produção, visando lucro, sendo exercida pelo empresário. Fiquem tranquilos que na próxima aula, o tema da aula vai ser a atividade empresarial e o empresário. Então, vocês entenderão um pouco mais o que é essa atividade econômica organizada. Só estou fazendo uma introdução, para vocês entenderem que pela teoria da empresa, empresário e, portanto, pessoa sujeita ao direito empresarial é aquele que exerce atividade econômica organizada, organizando os fatores de produção para a circulação de bens ou serviços. Então, segundo Fábio Lhó, a atividade dos empresários ela pode ser vista como a de articular os fatores de produção, que no sistema capitalista são 4: capital, mão de obra, insumo e tecnologia. As organizações em que se produzem os bens e serviços necessários ou úteis à vida humana são resultado da ação dos empresários, nascem do aporte de capital próprio ou alheio, compra de insumos, matéria-prima, contratação de mão de obra e desenvolvimento ou aquisição de tecnologia, da tecnologia que utilizam, que foi o que eu falei para vocês. O empresário ele vai exercer atividade econômica de produção e circulação de bens e serviços, organizando os fatores de produção. Ele contrata pessoas para desempenhar a atividade. Contratação de mão de obra. Ele investe capital próprio ou alheio. Ele compra matéria-prima, insumos. Ele tem uma determinada tecnologia. E organizando esses diversos fatores, ele gera aí a produção e a circulação de bens e serviços no mercado. E pela importância que essa atividade econômica ela tem na economia, né, na geração de riqueza, essa atividade ela merece uma proteção especial. Então ela merece que ela seja regulamentada pelo direito empresarial, que se de um lado vai atribuir direitos a esse empresário, como por exemplo o direito de se submeter à lei de falências e recuperação judicial de empresas, né? Por outro lado, vai estabelecer deveres, como o dever de escrituração,
contábil, né, de se registrar na junta, tudo uma transparência contábil importante. Então, pela teoria da empresa, adotada no nosso direito empresarial, empresário é a pessoa física ou jurídica que exerce profissionalmente atividade econômica. Isso aqui é do Fábio Ulloa, esqueci de colocar aspas, é do Fábio Ulloa. Pela teoria da empresa, adotada pelo nosso direito empresarial, empresário é a pessoa física ou jurídica que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. É o fato da pessoa exercer essa atividade nesses moldes, exercer essa atividade de forma organizada, de forma profissional, que a fará ser regulada pelo direito empresarial. O empresário é aquele que exerce essa atividade econômica de forma organizada, né? E ele estrutura a produção ou circulação de bens ou serviços, que significa estruturar a produção ou a circulação de bens ou serviços, exercer essa atividade de forma organizada, organizando os fatores de produção, significa reunir os recursos financeiros, capital, humanos, mão de obra, materiais, insumos e tecnológicos que viabilizam oferecê-los ao mercado. Então, quem é empresário? Empresário é aquele que exerce atividade econômica de forma organizada, organizando os fatores de produção, visando lucro, exercendo essa atividade de forma profissional, habitual. O que é organizar os fatores de produção? Estruturar a produção ou circulação de bens ou serviços significa reunir os recursos financeiros, capital, humanos, mão de obra, materiais, insumos, tecnológicos, que viabilizam oferecê-los ao mercado. Aí a gente vai ver na próxima aula que o que o direito comercial chama de empresa é que o empresário exerce empresa. Por quê? Porque ele organiza esses fatores. Por isso que o pessoal em administração entende mais fácil, porque eles estudam a empresa como uma organização, teoria das organizações. Então, a empresa é essa atividade exercida pelo empresário, essa atividade econômica organizada de fornecimento de bens e serviços, em que o empresário ele articula mão de obra, capital, insumos, tecnologia, e aí com tudo isso girando, ele faz produzir e circular no mercado bens e serviços, e ele obtém lucro com a venda desses bens e serviços. Empresário é a pessoa física ou jurídica que exerce a empresa, que organiza os fatores de produção, que exerce atividade econômica organizada. A diferença entre empresa, atividade empresarial e empresário, a gente vai ver na próxima aula, tá bom? O que eu quero que vocês entendam por hoje é que, pela teoria da empresa, será considerado sujeito ao direito empresarial, as regras do direito empresarial, aquela pessoa que se enquadra como empresário, aquela pessoa que exerce atividade econômica organizada de produção e circulação de mercadorias, e essa atividade econômica, ela tem essa característica importante, específica, pela importância dessa atividade para a economia, né? Então, por isso, por essa organização dos fatores de produção, por essa importância para a economia, que essa atividade ela vai merecer um amparo que quem exerce essa atividade vai merecer aí o amparo do direito empresarial e vai ter também deveres específicos. Então, a atividade dessa pessoa que exerce essa atividade econômica organizada, pela importância que exerce para a economia, ela vai ser regulada pelo direito empresarial, tá bom? Então, né, espero que vocês, né, tenham aproveitado, revejam a aula quantas vezes vocês precisarem, e eu estou disponível no WhatsApp, nas redes sociais. E eu quero marcar uma live aí com vocês, ou algum mecanismo para a gente tirar a dúvida de forma simultânea, em um contato imediato, tá? Então, sobre o caso da Soletur. Se a gente aplicar a teoria objetiva, que é aquela teoria dos atos de comércio, que foi a teoria adotada no Código Comercial de 1850, a Soletur ela não teria direito de falir, ela não seria aplicada a Soletur as regras da lei de falência na época. Então, não seria aplicável. Por quê? Porque a Soletur ela exercia uma atividade econômica importante, ela era uma empresa, né? Ela era uma atividade econômica organizada que gerava muito...
ela tinha uma amplitude econômica grande, mas essa atividade ela não estava inscrita lá, a prestação de serviços, e no caso específico aqui, agências de viagens, elas não estavam, que fazem a intermediação entre serviços, ela não estava listada no regulamento que previa os atos de comércio. E naquela época, em 1850, pela teoria dos atos de comércio, teoria objetiva, só seria sujeito ao direito comercial aquela pessoa que exercesse uma atividade econômica que estivesse listada lá naquele regulamento dos atos de comércio. Então, pela teoria dos atos de comércio, pela teoria objetiva, a Soletur, ela não estaria sujeita ao direito empresarial, ao direito comercial. Se ela não estava sujeita ao direito comercial, não seria aplicada a ela a lei de falência da época. Tá? 2. E pela teoria da empresa? Seria aplicada a Soletur a lei de falência? Sim, pela teoria da empresa, sim. Por quê? Porque pela teoria da empresa, o que importa não é aquela pessoa exercer uma atividade descrita num documento lá que fale lá que se é ato do comércio ou não, se aquela atividade se inclui ou não na lista de atos do comércio. Para a teoria da empresa, o que importa é o modo como essa atividade é exercida. Porque o modo como essa atividade é exercida, ele vai resultar numa importância econômica ou não daquela atividade. Né? Uma importância econômica que faz com que aquela atividade ela seja merecedora de um regulamento do direito empresarial. Então, pela teoria da empresa, a Soletur seria, sim, empresária. Por quê? Porque a Soletur ela é uma atividade econômica, o empresário, a sociedade empresária que presta aquela atividade, ela presta aquela atividade reunindo os fatores de produção. Então, a Soletur, ela tinha uma série de funcionários que desempenhavam diversas atividades necessárias para que ocorresse aquela intermediação de serviços, que era aquela atividade econômica feita pela Soletur. Então, a Soletur tinha mão de obra. Ela articulava a mão de obra, sim, ela tinha um monte de funcionário. Na agência que vendia os pacotes de viagem, na administração, os executivos que gerenciavam todas essas agências. Então, a gente tinha uma série de funcionários, mão de obra, capital. Sim, ela precisava de dinheiro para ter as agências, para pagar esses funcionários, para, enfim, ter todo aqui um desenvolvimento da atividade de intermediação de serviços que ela fazia. Então, capital, sim. Matéria-prima, sim, ela tinha as agências, ela tinha computadores, telefone, uma série de bens que ela utilizava ali para intermediar a prestação de serviços, para realizar o serviço que ela fazia de intermediação de serviços, que eram os pacotes de viagem. Então, ela tinha, e a tecnologia, sim, ela tinha todo um meio próprio que ela tinha estruturado para desenvolver essa atividade, tá? Então, ela tinha a marca dela, tinha o nome dela, ela tinha uma série, fazia propaganda. Então, a Soletur, ela desempenhava uma atividade econômica organizada de circulação de serviços, tá? Então, pela teoria da empresa, ela seria, sim, um empresário, ela seria, sim, uma exercente de atividade econômica organizada para a produção de bens e serviços. E, exercendo exercendo essa atividade econômica organizada, ela estaria, assim, sujeita à lei de falências, tá? Então, que é uma legislação aplicada à lei de falências atual que vige a 11.101, que é um processo que a gente chama de execução concursal, que é um meio para que se recolha todo o patrimônio que aquela empresa tem, que aquela sociedade empresária tem, e venda aqueles bens que aquela sociedade empresária tem, e pague os seus credores. Tudo isso é feito em um processo que se chama processo de falências. E a lei, ela traz uma série de peculiaridades, como eu falei para vocês. Toda uma publicidade desse processo em que a gente tem a divulgação no Diário Oficial de editais para chamar os credores daquela sociedade. A gente tem uma ordem de credores, alguns vão receber em primeiro lugar, porque
talvez aqueles bens não sejam suficientes para pagar todos. Então, a gente tem toda uma estruturação própria, né, que a lei de falências traz para regular como que esse empresário que não tem bens suficientes para pagar todas as dívidas, como que a gente vai fazer para recolher os bens, fazer aí, ver qual é o ativo, ver qual é o passivo na linguagem de vocês, e a gente conseguir aí saldar essas dívidas, e a gente vai fazer isso numa ordem de credores preferenciais, o empregado, né? Ele vai receber em primeiro lugar, um dos primeiros a receber, o fisco, que também vai ser um dos primeiros, bancos que vão ter privilégio nos créditos que eles ofereceram aí para os empresários, eles também vão ter uma ordem privilegiada. Então, a gente vai ter aí um processo diferente, tá? Por isso que, porque o direito empresarial, ele traz normas específicas para regular essas atividades que são muito, muito importantes para a economia. Então, aí, pela teoria da empresa, a Soletur, ela seria considerada uma sociedade empresária e ela poderia, sim, falir de acordo com a lei de falências, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Leiam, tá, esse roteirinho. O desenvolvimento da leitura também é importante para vocês, é uma habilidade cognitiva que vocês precisam ter. Então, vou pedir para vocês, por favor, leiam num ambiente tranquilo, se não coloquem um protetor auricular, as farmácias ainda estão abertas, vende aquele protetor auricular. Leiam com calma esse roteirozinho que eu passei para vocês. Assistam a aula quantas vezes vocês precisarem e retirem as dúvidas, vocês não podem ter dúvidas, tá? Eu vou falando, aí vocês vão entender, tá bom? E nós estamos juntos aqui nessa batalha. O que eu quero é que vocês estudem, tá, meus queridos, meus amores? Por favor, estudem. Por quê? Porque não adianta vocês terem diploma, só um diploma hoje em dia. Eu me preocupo mesmo com vocês. Não basta diploma. Vocês precisam de conhecimento. O mercado de trabalho é muito exigente. É mesmo, eu falo. A gente precisa fazer o nosso melhor, tá? Então, fiquem com Deus, um beijo grande para vocês. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai encontrar um meio para interagir e tirar essas dúvidas. Nós estamos juntos, vocês estão começando o curso superior, é uma fase importantíssima na vida de vocês. Vocês têm o sonho de se tornarem aí contadores, contabilistas, então vocês precisam aproveitar, adquirir o conhecimento necessário e as habilidades cognitivas. E o direito empresarial, ele é muito importante, porque eu, advogada, e você, contador, nós vamos atuar lado a lado para ajudar as empresas. E a gente precisa ajudar as nossas empresas a se recuperarem. A gente vai atuar lado a lado para nós, claro, termos o nosso desenvolvimento econômico, para as empresas terem o desenvolvimento econômico delas e para a nossa nação ter o desenvolvimento econômico que merece. Então, por isso, nós não vamos nos acomodar, nós vamos continuar produzindo nesta fase e eu quero que vocês tenham um conhecimento aí bom do direito empresarial para o que vocês precisam, para a gente atuar lado a lado, contador e advogado, para ajudar as empresas, tá bom? Então, beijo grande no coração, fiquem com Deus e estudem, meus amores, tá? Estudem, 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 certo? Estamos aqui juntos. Tchau, tchau e fiquem com Deus.